Boa tarde. Estamos iniciando o bate-papo com amigos diferente hoje. Quem acompanhou os stories meus e da Luciana Lombardi essa semana deve ter percebido que a gente vai fazer um bate-papo diferente hoje. E a gente quer que vocês que vão entrando agora ajudem a gente a fazer uma atualização do momento atual. O que está pegando? O que está resolvendo e o que está piorando esse momento que a gente está vivendo agora, né? Estamos aqui aguardando, o Fernando já entrou, estamos aguardando, Tchelle, seja bem-vinda, Fernando, seja bem-vindo. Estamos aguardando o pessoal entrar, estamos aguardando a Luciana chegar para a gente começar a conversar. Hoje vai ser um bate-papo que vocês vão conversar com a gente. Quero muito iniciar esse momento ouvindo o que vocês têm a dizer. Vamos bater um papo, eu, Luciana e vocês todos, tá bem? A Luciana já entrou. Oi, Lu, já vou colocar você aqui comigo. Vamos. Oi, Oi, Lu! tudo Começamos bem? aí, ó. Já temos aqui uma pessoa colocando síndrome do pânico nos adolescentes. Olha que delícia. Tchelle, que fala, desculpa, ela está colocando para nós aqui, né? Muito Síndrome do bom. pânico nos adolescentes. Já estamos começando a participar, pessoal. É isso aí, né? Lu, Isso. seja Esperar o bem-vinda. pessoal. Obrigada, Ana, mais uma vez aí pela tua confiança sempre. Um assunto Sempre, com gostoso para a gente certeza. conversar, né? Exatamente. Como a gente estava falando Bom, a semana toda, né, que a gente vai aguardar as pessoas para a gente fazer psicologia junto com elas. O que que é fazer psicologia? Não é fazer o curso de psicologia, né, Lu? Mas ajudar a gente é, nesse momento inusitado. Não tem ninguém vivo que trabalhou como psicólogo há 100 anos atrás, até porque a psicologia não existia há 100 anos atrás, né? Estávamos começando com a psiquiatria, né? isso. 1890. Psicologia Uhum, mesmo a gente tem aí em termos de 50 anos, se não me engano, né? Então a gente está com pouco tempo e vivendo essa uhum. pandemia. O que vocês Pois acham é, que o psicólogo fala, né? Da onde ele tira? De onde ele tira o que ele fala numa situação que a gente nunca passou, né? verdade, uma boa Não tá pergunta, fácil, né, né, Lu? Ana? Não, não. A gente vai se reinventando aí e encontrando novos caminhos em momentos que são super inusitados para todos, inclusive para a gente, como você mesmo falou, né? Muitos de nós nunca passou por uma situação tão difícil quanto essa e a gente tem que encontrar um caminho aí para poder ajudar todo mundo e a gente também aprender a vivenciar essa situação de uma maneira melhor, né, Ana? Perfeito. Aqui eu tô vendo que a gente já tem outras pessoas entrando. Sofá ou Sofasade. Uhum. Boa tarde, Andressa. A Andressa é a filha da Lourdes. Ela que tem a Ana Ah, Laura. É, olha, seja bem-vinda, Andressa, prazer. isso. Coisa mais gostosa, Andressa, ter você com a gente. A Andressa já fez o bate-papo com a gente, né? A Andressa, junto com a Mara e a Tatiane, elas são sócias da Amarte, né? Ah, A Marte é isso, a Marte é isso, entendeu? Bate-papo com a olha Andressa. lá que legal. A Marte é o meu cartão, que eu só tô sem nenhum aqui do meu lado. Elas que são as Uhum. criativas maravilhosas. Deixa eu acenar aqui. Bom, ainda não temos nenhuma pergunta, pessoal. Ah Não, nós lá, temos aqui ó, era uma para. observação aqui. Meu Ah, filho sim, é de 17 anos, nunca teve nada. Agora, ao anoitecer, ele começa a vomitar, sudorese, arritmia. Triste, porque vejo que são com alguns jovens. A gente vai falar então um pouquinho sobre isso, né, Ana? Vamos. Você quer dar início assim, a algumas discussões para gente anteceder aí a resposta dessa, a colocação, né, a contribuição para essa questão que foi colocada? sim, exatamente. Tá muito difícil, Chechele, para todos os adolescentes, né?
Apesar de hoje a gente não estar aqui tanto para responder, mas para encontrar, né? Eu vou chamar isso que você trouxe de uma dificuldade dos pais, né? Oi, Vivi, Oi, Viviane, seja Vivi. bem-vinda. Então, assim, os nossos adolescentes, e eu sou mãe de adolescente, a Lu é mãe de Eu adolescente, também. Uhum. e eles estão numa fase muito difícil. Acho que a gente pode colocar dentro das nossas questões do que está difícil, exatamente isso, né, Lu? A ansiedade, as crises de pânico, as crises de ansiedade que nossos filhos, sobrinhos, netos, o que as adolescentes em geral estão tendo, né? Isso está sendo muito Uhum. comum, eles têm um sentimento de perda importante, né? Sim, Alguns deles estão vivendo o terceiro colegial agora, como é o caso da minha, né? Era o último ano do colégio e não está vivendo esse ano de colégio, não sabe se vai viver um é. segundo semestre. Uhum. Eles têm medo de perder a gente, muitas vezes eles veem que a gente está trabalhando. É um momento de medo, É, né, Lu? é um momento muito complicado, né, para eles também. Eu vejo também como mãe de adolescente, porque muitos não conseguiram encerrar seus ciclos, né, que são ciclos importantes, como a Ana mesmo comentou, né? Seu filho tem 17 anos, ele talvez vá viver isso nesse ano, que é você realmente estar distante dos amigos e não poder vivenciar histórias que para eles são muito importantes, né? Esse encerramento do ciclo escolar que a gente acha que é uma coisa muito simples e para eles tem um valor muito grande. Isso apareceu muito dentro do meu consultório, e aí já falando a respeito daquilo que a gente vivencia, eu atendo adolescentes também dessa idade, e muitos, exatamente, está no último ano, e muitos relataram exatamente isso. Eu estou deixando de viver uma parte super importante com os meus amigos, e esse momento eu nunca vou ter mais. Eu não sei o que vivenciar o terceiro ano, eu não vou ter mais essa história para contar. Então, essa falta de encerramento de ciclo traz uma série de angústias, traz uma série de medos, de incertezas, que vão acabar culminando aí em possíveis sinais e sintomas de uma crise de ansiedade, de uma ansiedade. Todos esses sinais que você falou aí para gente, naturalmente, são sinais muito claros, né? Sinais fisiológicos muito claros de uma ansiedade, né, já instalada aí provavelmente, né, em virtude E da ó, recorrência desses sintomas, né? Tchelle, não tenha medo nenhum, muito pelo contrário, de procurar ajuda. A minha tá, a da Sim. Lu tá, os filhos de todas as minhas amigas estão fazendo, os colegas da minha filha estão fazendo psicoterapia. Ajuda muito para que eles lidem, como a Luciana está dizendo, que ela trabalha com muitos jovens assim. Eu trabalho mais com a galerinha de 18, 19 anos para cima, né? Mas que estão vivendo, sabe o quê? Às vezes o primeiro e o segundo ano de faculdade naquela Uhum. adaptação, fazer amigos, né? E o que a gente tem a fazer, né? A gente precisa acolher, dizer para eles que é chato mesmo, é ruim mesmo, que eles têm toda a razão e que eles vão ter história para contar, né? Eles vão contar que quando fizeram o terceiro colegial tinha uma pandemia que quase ninguém da época deles tinha vivido, né? Então eles têm essa história para contar. E os amigos vão continuar, os amigos vão estar todos iguais, não é uma coisa como um jovem que sofre um acidente, né, Lu, que quebra a perna e fica sozinho em casa enquanto a vida de todo mundo está igual e só a dele mudou. Eles estão vivendo isso em conjunto. Todos eles quebraram Uhum. as pernas, estão engessados É, e estão é, dividindo essa experiência. Então uhum, tá bom, sim, espero que ajude, sim, viu, Tichele? Muito, muito, muito mesmo, porque a gente sabe, nós somos mães, né? E a gente trabalha com psicoterapia, mas nessa hora, mãe é mãe, psicoterapeuta é psicoterapeuta, então não adianta, né? Aliás, uhum, né, Lu, tem sim, hora que a gente ouve que a gente não sabe de nada, que a gente não está ajudando nada, né? Então a sim, gente precisa de uma colega para atender, né, a é, turminha da família. exatamente, Lu, né? Ah, olha quem entrou agora. Olha olha ela lá. lá. Eliana Cabreira, doutora Eliana, seja muito bem-vinda, uma honra tê-la aqui como pessoa, como médica. Vamos colaborar, Exato, Eliana. O que exato. que funcionou para você, o que não funciona mais, né?
Eu e a Lu, a Uhum. gente estava conversando que nós estamos vivendo um outro momento. A gente teve um primeiro momento que algumas coisas funcionavam e agora outros momentos tem coisa que não funciona mais. Lu, queria que você começasse a conversar, né? Alguém, por Hum, favor, o bate-papo hoje é ouvir vocês. Eu e a Lu, a gente vai preenchendo um espaço, mas a gente quer vocês aqui uhum. com a gente. Sim. Então, acho que eu quero começar perguntando aí para quem está participando com a gente, o que que funcionou, né? Em que momento, assim, lá, se a gente for lembrar lá no começo, dessa história toda, o que que vocês fizeram lá no começo e que ajudou bastante vocês a passarem por esse momento inicial, né? E o que que, assim, o que que vocês não estão fazendo mais, por exemplo? O que que vocês acharam que funcionou um tempo e agora não funciona mais, só para a gente dar início, né, nesse processo. Eu quero, enquanto o pessoal vai colocando aí as suas experiências, depois para a gente poder compartilhar, né, eu quero dizer que foi um momento de sobrecarga para todo mundo, né? A gente também, como profissional da área da saúde mental, a gente ficou extremamente sobrecarregado e sem saber muito como fazer algumas coisas, né, Ana? A gente também teve muito que se adaptar a esse processo das telas, do distanciamento. Eu, por exemplo, não fazia atendimento online, eu não tinha esse hábito, os meus clientes eram 100% presenciais e eu tive que fazer realmente uma adaptação. E nós, como seres humanos, nós temos muita dificuldade em se adaptar e lidar com mudanças, né? E de repente você ter que sair do teu espaço, do teu consultório, para mim foi muito difícil num primeiro momento, ter que adaptar esse consultório dentro de casa, e aí estavam todos dentro de casa, né? Contando um pouquinho também da minha experiência, né? Meu filho estudando, e não tem como ter três escritórios dentro de uma casa, né? Não dá para ter três escritórios. Então a gente teve que improvisar esses escritórios, cada um ficou num cômodo trabalhando. E realmente é muito difícil a gente, até a cadeira que a gente senta, a gente estranha. Principalmente que era uma coisa muito nova e a gente realmente não queria estar, a gente não queria estar vivendo aquilo, né? A gente era inacreditável a gente pensar que em 2020 a gente viveria uma situação em que a gente teria que ficar dentro de casa. Eu acredito que essa deva ter sido uma experiência muito comum a todo mundo, né? Essa incredulidade de que a gente realmente está vivendo essa situação, uma coisa que começou do outro lado do mundo, né? Em dezembro a gente vendo a China com as ruas vazias, em março a gente tendo que ficar dentro de casa, É, né? não, eu Então, lembro, tudo Lu, isso traz muita insegurança, né, Ana? eu lembro quando os oficiais da política de Wuhan, eles falaram, decretaram que ninguém podia sair nem entrar da cidade. Meu Deus, aquilo eu achei uma violência, achei um absurdo, achei como assim? Como pode, né? E de Uhum. repente estávamos todos no mundo com os governantes falando para a gente ficar em casa. Mas quando eu ouvi essa história, eu fiquei morrendo de dó deles. Eu falei, como que alguém consegue sobreviver sem poder sair de casa, né? E de Uhum, repente estava sim, eu tentando começar a viver sem poder sair de casa, né, Lu? Fala um pouquinho mais de exatamente. você, depois eu vou contar um pouquinho também. Abner, seja bem-vindo. Também entrou a Uhum, Vida Exu. Eu já vi a Vida em alguns momentos aqui nas minhas lives. Priscila, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos uhum. colocando aí. Eu e a Lu estamos falando da nossa experiência, vocês vão falando de vocês. Uhum, sim. Então, e no começo, mesmo a gente, né, tendo algumas percepções, habilidades, é muito difícil a gente, de repente, fazer adaptações de uma hora para outra, né, Ana? Então, eu, nessa época, fiquei bastante apreensiva, e mais tentei encontrar caminhos, né? Porque numa situação dessa, e eu percebo isso muito no consultório, a gente tem uma tendência a focalizar nos problemas. Então, quando o problema vem, a gente geralmente não consegue tirar o olhar e tentar encontrar soluções, né? Numa situação em que a gente fica privado de situações, é muito difícil a gente encontrar num primeiro momento soluções, né? A gente sempre vê, a gente fica focalizado no problema como uma forma da gente se assegurar de que aquilo precisa passar a qualquer momento, precisa passar, na verdade, logo.
né, Ana? E eu acho que isso a gente estava conversando hoje, e eu achei interessante, muito interessante a tua colocação, que é realmente como a gente lida com uma situação em que a gente não tem controle nenhum no mundo imediatista, em que tudo é para ontem, né? Em que uma reunião é para ontem que você tem que resolver, e de repente a gente entrar numa situação em que, tá bom, daqui 15 dias, mas daqui 15 dias, mais 15 dias e daqui 15 dias, mais 15 dias, e aí de repente a gente ficar privado, a gente fala muito desse termo, né, na TCC, nossos estados de privação, As privações, as exato. privações, e o quanto isso gera realmente impulsos para que a gente busque aquilo que a gente está privado, né? Então, uma coisa que a gente vivenciou muito aqui dentro de casa, com o meu filho e com o meu marido, que é professor, é exatamente essa história do não quero ir para a escola, putz, que saco, né? Falei um palavrão, putz, que droga, tenho que ir para a escola, e de repente, os alunos do meu marido, professor, quando a gente vai voltar? Eu não quero ficar assim, eu quero muito, estou com saudade das suas aulas ao vivo, e meu filho também, nossa, daria tudo para estar de volta na escola, né? Então a gente, quando entra em estado de privação, a gente começa a ficar mais atento para as nossas reais necessidades, né, Ana? Eu acho que isso também foi uma Exatamente. dificuldade muito grande que a gente vivenciou nesses últimos, desde o começo. Agora a gente está um pouco mais adaptado, mas ainda é um ponto que mexe muito com a gente, né, Ana? Uhum, com certeza. A gente está adaptado pelo no mútuo, né? Então, estão acontecendo É, novas questões. A gente está com certeza mais adaptado, a gente não está mais tão desesperado e assustado. A gente tem aí as vacinas que estão ajudando, mas o tempo todo fica esse negócio de primeira onda, terceira onda, quarta onda, né? Como disse uma prima minha, ela não é surfista e ela nunca aceitou ser surfista. Ela quer saber em que momento ela deu um aceite aí, né, um ok, que ela nunca quis surfar, né? Então, quer dizer, essas uhum, ondas que a gente está passando são ondas também, como a gente conversou a semana passada, né, Lu, com uhum, a doutora Simone Seco, que é psiquiatra, que ela estava dizendo, né? Nós estamos vivendo um colapso também da saúde mental. Eu tive um cliente que sim, brincou, mas uma brincadeira, porque a questão não se sabe como fazer isso, né? Mas ele falou, a gente está ajudando com muita cesta básica, a caridade, a ajuda ao próximo foi alguma coisa que aumentou muito, necessária, né? Durante esse período. sim. Aí ele falou, Ana, como é que a gente faz para dar uma cesta básica de saúde mental? Então, a saúde mental das pessoas está muito agravada. Todos os colegas que a gente tem, né, Lu? A gente tem percebido que estão aumentando realmente a demanda do consultório e a gente às vezes tem limitações de horário e aí a gente começa, né? Aqui tem uma Uhum, observação da Eliana, era isso que eu ia falar, peronomútil, né? Brasileiro uhum, é tátil, brasileiro gosta de sim. pegar e a gente não está podendo, né? Eu brinco que eu sou aquele tipo de terapeuta que é assim, eu abro a porta, aí eu recebo o meu cliente, dou um beijo nele e falo assim, vai entrando que eu vou pegar um copo d'água. Aí eu entro, dou outro beijo nele, depois ele vai embora, eu dou outro beijo. Então, assim, É, sempre foi muito, né? Às vezes o psicólogo é treinado a ser mais distante, né? Mas quem me conhece sabe que é impossível para mim ser assim. E uhum, a gente sofre muito. Eliana, conta para sim. nós o que que você faz, né? Oi, Angélica, que gostoso você aqui. Lucimar Ribeiro. Lu, você entrou sem querer ou você vai ficar aqui com a gente, Lu? Aí, A Lucimar, meu professor cobrança. já tá. É, não, porque meu professor de Ah, educação física, Lucimar, conta o que, que você está fazendo para ficar bem e o que, que não funciona mais. Oi, a Kate! Ai, que gostoso! Kate! Lu, quanta gente importante vendo a gente. Olha Muito, que gostoso. Lucimar, para quem muito. tiver curiosidade, é professor de educação física, foi meu professor na academia em que interface. Muito Enfim, bom. muito bacana também, né? Os professores de educação física estão vivendo uma situação muito complicada também, né? Bom, Uhum. Lu, acho que a gente podia falar um pouco das pessoas que já responderam para a gente, né? O que funciona, o Sim, que não funciona. A gente é, tem aqui. Gente, a Lu é algumas bem mais organizada observações, que eu. né? Ela tá com tudo anotado aí, então eu vou pedir. Olá, Não, Gra. uma das. Olá.
Então, bom, Ana, assim, uma das contribuições, eu acho que aí o pessoal pode ir colocando, né, se sim, se não, legal, Ah, a Andressa olha, está a falando, né, faço yoga, yoga, né, que me a ajudou, Andressa. inclusive eu também ia falar isso, assim, a yoga me ajuda nesse momento, eu comecei a fazer yoga há cerca de 2 meses, e Gente, realmente me é dá uma um das segundo. Lu, estratégias, vai falando, eu vou pegar tá? uma caneta, desculpa. Tá. Pode É uma falar. das estratégias que eu utilizo, sim, para alívio, e para manejo do estresse, né? Assim como meditação é uma coisa que eu costumo fazer, e aumentar as atividades de autocuidado, né? Dentro daquelas que a gente consegue. Mas uma das coisas que o pessoal colocou que ajudou, então vamos começar pelo que ajudou, né, Ana? As pessoas falaram Isso. que começaram projetos pessoais que estavam parados por falta de tempo, então acabaram se colocando, né, nessas atividades. Isso a gente viu muito no começo realmente da pandemia, né? As pessoas desenfreadamente fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas. Eu preciso fazer coisas, né? Inclusive, o próprio Instagram bombou nessas questões de o que você pode fazer? Então vamos ler, vamos estudar, faz pós-graduação, faz isso, faz aquilo. Então, aquele movimento maluco, né, das pessoas buscarem coisas para poder se distraírem. Uma outra coisa que uma pessoa colocou foi valorizar e agradecer as pequenas coisas. E isso realmente é uma coisa que eu bato muito em cima, eu falo muito da prática da gratidão, efetivamente. Isso realmente faz a gente olhar para a vida de uma maneira diferente. Cozinhar, brincar com pet, compartilhar coisas também foram atividades que as pessoas colocaram aqui. E aí eu acho que tem algumas contribuições aqui, Ana, vou subir. Isso. Então, assim, depois do A yoga, a Eliana, Eliana né? colocou, né? Professora, Ouvir médica e música. cotista, né? Então, muitas atividades. Então, ela colocou. Ai, peraí que eu perdi aqui, Ana. Não, a que Eliana estava dizendo assim, o que ela fez que ajudou. Aí ela falou em que interface, né? Como professora, Ah, como tá. médica, como Ah, escotista, eu não vi em é, cima. em Aham, qualquer uma, sim. Eliana. Como é que você deu conta de lidar com tudo isso, né? Porque um pouco Pois do teu é. drama eu vivi, nós vivemos juntas, Uhum, né? Inclusive a Eliana é a sim. fundadora do Bate-Papo com Amigos. Ela foi a primeira Verdade. entrevistada. Foi através de dificuldades dela enquanto médica, de conscientizar do perigo daquilo que estávamos vivendo, Uhum, que fez com que ela sim. fizesse a primeira live, que infelizmente não ficou gravada, porque eu comecei como todo mundo, ensaio e erro, né? Fazendo e errando, fazia entrevista, não ficava gravada, ninguém vê, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Mas Sim. depois a gente já fez outra. Aí depois ela pôs que Uhum. ouvir música, dependendo do que ela está fazendo. A Ótimo. Viviane, o que Uhum. funcionou para mim foi fazer atividade física ao ar livre, sensacional. Entrou Muito mais uma bom. pessoa, né? Isso. Bridgerton, Bridgerton Templates. Ah, Sueli, oi Su. Oi, tu. Aqui. Oi, tu. Ah, que legal, Angélica, Angélica. atividade física. Atividade física, mas a minha realização foi me engajar em um projeto social de fazer entrega de marmitas. Isso me transformou sensacional. Olha, muito Isso bom. é uma coisa bacana, Uhum. gente. Eu tenho, Muito inclusive, bom. orientado pessoas para fazerem parte disso, né? A atividade física ao ar livre, ouvir música, leitura, tudo isso ajudou muito os meus Uhum. clientes no começo. Alguns ainda se mantêm fazendo isso. E esse voltar-se para o outro, não sei se vocês lembram, né, da live sobre compaixão e misericórdia, né, com o Padre Alisson. Então, voltar-se para o outro, conseguir fazer com que a gente consiga ajudar, né? Esse engajamento sensacional, Angélica, com certeza é muito útil. Oi, Uhum. Jennifer, Sim, vamos lá, tá entrando, já vamos colocando o que funcionou. Nós estamos no sim, o que funcionou por exato. enquanto. Eu não tá aqui, eu não lembro por que que eu não anotei, mas tinha uma fala, Ana, de uma pessoa que falou assim, não, quem foi que falou, Ana? Ver estar ao ar livre, ver o sol, o sol A Maria falou, pela vamos janela, abrir a alguma coisa janela. assim. A E, um- Maria e eu falou lembro abrir a janela, olhar o céu. isso. E eu lembro que uma das coisas que eu fazia, né, exatamente nessa época, foi ter transferido o meu café da manhã para a parte externa da minha casa, né?
Então eu comecei a tomar café na parte de fora da minha casa, e aí ali a gente sentava e tinha essa rotina do café da manhã, e a gente ficava ali na parte externa, olhando, ouvindo os passarinhos, tal. Isso ajudou também muito. Então a gente começar a redescobrir alguns pontos, né? A respeito das nossas práticas, e realmente eu acho que nesse contexto que colocaram de valorizar e agradecer as pequenas coisas, a gente foi muito forçado a realmente descobrir pequenos valores, né? Pequenos valores, já que a gente não tinha muito acesso a muitas outras coisas que a gente tinha antes, né? E aí, antes de entrar naquilo que não ajuda, eu só queria colocar uma coisa muito importante que eu vejo que a pandemia trouxe para a gente nesse contexto de reflexão, é a gente realmente perceber que pilares que sustentam a nossa vida, né? Ela trouxe se você não fez essa reflexão diretamente, você deve ter feito indiretamente e não está percebendo. Porque a gente saber em que pilares a nossa vida está baseada, né? Porque muitas pessoas acabaram ficando totalmente sem pilares é, importantes para suas vidas, né, que muitas vezes estavam direcionadas para o externo, né, para coisas externas, fora da sua rotina familiar ou das suas questões pessoais. Né? Então, a gente viu muito sofrimento de quem depende muito do estar fora de casa, do fazer coisas fora de casa, do viajar a todo momento, ou seja, dessa felicidade que tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente ter felicidade com essas coisas, não é isso, mas talvez esse ponto de equilíbrio, né? Eu posso ser feliz, sim, com coisas que eu vou buscar, mas eu também preciso ser feliz com outras coisas mais simples, né? Então, essa reflexão, eu acho que ela é super importante, até para a gente entender que outras crises vão vir. Isso é uma coisa que eu não tinha muita consciência, Ana, né? E eu comecei a refletir muito depois disso, porque a gente está tão acostumado com esse mundo moderno de que as coisas estão sob o nosso controle e não estão e nunca estiveram, né? E hoje eu já vejo essa possibilidade de entender que essa é uma crise entre muitas que vão acontecer, né? Como você mesmo colocou, quando a gente olha para a história, e aí eu queria que você contasse um pouco disso, né? Sobre. Tem alguns comentários aqui. Ai, a Pri entrou, gente. A É, Pri, aqui da linda. Eliana, né? Eu E estava a Ali esperando você depois fez acabar um de falar. comentário. Tá. Eu ia querer, É, eu ia querer falar da Eliana, mas eu estava aqui esperando você acabar. Mas já que você interrompeu, então você vai. se interrompeu, eu vou Hum, voltar lá. Uma coisa que eu lembro, não vou conseguir voltar, mas eu lembro. A Eliana falou algo que é fundamental, que eu acho que isso é uma coisa minha também. Aprender a falar, né? Aprender a dividir o que a gente está sentindo com as outras pessoas. Então, às vezes a gente tem medo de falar que a gente não está bem, que a gente está angustiado, né? é. E eu acho que eu aprendi um pouco lidar com isso. Eu sempre fui chorona, eu sempre fui chorona. Só que eu sempre fui chorona e eu chorava em determinados lugares com algumas pessoas em alguns horários e situações específicos. Eu nunca fui de chegar para um amigo e falar não estou bem. E eu comecei a fazer bastante isso, inclusive você, né, Lu? A Lu aqui me ouviu muitas vezes, a gente se ouviu mutuamente, Sim, acho que a gente só não claro. chorou junto, porque a gente sempre acaba rindo no final, né? E isso que é bom, essa troca de experiência, essa troca da dor, você tá ruim, eu também tô. Você tá com vontade de sair, eu também tô, né? Então, Uhum. há muitas coisas que funcionam, inclusive isso eu uso também no meu consultório, é virar para essa pessoa que chegou para o meu consultório, ela se sente única, ela acha que aquilo que ela está passando é uma dor só dela, né? Nossa, É. Ana, né, imagino que difícil você lidar e falar, meu Deus do céu, mas eu atendi no mínimo 4 pessoas falando essa mesma dificuldade, né? Aí o boa tarde Uhum. da Pri, aí depois a Eliana. Eu lido com essas 3 atividades na minha vida. Agora a luta profissional é com esclarecimento de comorbidade, vacina, combate a fake news. No escotismo, abrimos conversas das angústias de cada um, isso é excelente. Escotismo é com jovens de 18 a 21 anos. Recentemente, retomar o meu
autocuidado. Autocuidado, Malé, maravilhoso. exatamente. Malek, seja bem-vindo. A Andressa colocou mais alguma coisa aqui. Viajar me Viajar me faz faz. muita falta. Ai, que vontade de pagar um pacote. Ah, fala sério, Nossa, viajar é tudo de bom, tá me fazendo falta. Oi, sim. Luege. Oi, Oliveira Dreams. Aqui, Uhum, Juliana. Oi, 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 Regina Mazeto. Tudo bom? Como que sim, você tá? sim. Acenando para todo mundo. Gente, Muitas coisas, né, Ana? é, eu confesso que não gosto muito de viajar, olha só, e deixando gravado para o resto da vida, porque falou na internet, está gravado. Confesso que é aquele ruim da cabeça ou doente do pé, hoje não é mais nem o samba, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Aqui é quem não gosta de viajar ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Não sou muito de viajar. Confesso que amei poder retomar a minha casa, que era uma coisa que eu via muito raras vezes. Eu ficava fora de casa mais de 12 horas por dia. É. E aí, final de semana, sempre correria. Então, para mim, me ajudou muito me voltar para minha casa, poder retomar decoração através de plantas que eu gosto pra caramba de natureza, né? Rever meu jardim, rever conceitos a respeito disso. Me fez muito bem, ao contrário da Lu, eu já atendia online algumas pessoas, mas claro, era 95% presencial. Havia geralmente na semana entre 4 e 5 horários que eu atendia fora, né? Pessoas que já tinham mudado de cidade, ou de país, ou de estado e queriam continuar com a psicoterapia. Mas eram sempre pessoas que eu já tinha atendido presencial. Eu nunca divulguei que eu atendia online porque eu achava que era uma coisa assim, não, primeiro eu tenho que ver pessoalmente, primeiro eu tenho que pegar o cliente, Aham, depois eu então foi novidade ter que atender, né? E é. duas coisas que me ajudaram muito, 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 muito. Eu adoro fazer crochê, faço crochê desde os 6 anos, mas na pandemia isso toma muito mais o meu tempo, isso me ajuda, me acalma, né? O artesanato. E é uma coisa que eu Uhum, sugiro muito para as pessoas também, tá? Então eu acho legal. que um pouco da minha história é isso, né? Ô, Aí Ana, agora a Lu continua. aproveitando, eu quero só aproveitar então essa sua fala e perguntar aqui para o pessoal que habilidade, você falou dessa habilidade do crochê, você descobriu e você faz coisas lindas realmente, não, nossa, não tenho essa habilidade, manual não é comigo. E eu queria saber de quem está aqui, assim, que habilidades que vocês descobriram sobre vocês? Olha lá, Pri, eu Ai, tenho que dançado delícia! muito na quarentena na frente do espelho. Isso E é a Pri, sensacional. ela fala para mim que que ela comprou um fone de ouvido, né, Pri? Vou contar. Ela comprou um fone de ouvido e aí ela põe a playlist aqui e vai fazer as coisas na casa. E isso sim, muito presente. Ai, E aí eu tô lembrando que também isso aconteceu um pouco em casa, que era uma coisa que a gente não tinha. Por exemplo, assim, eu gosto muito de música, mas eu ouvia muito música no carro. E depois da pandemia, a gente começou a regar as nossas refeições com música. Então, toda vez que a gente senta para jantar juntos, né? Geralmente o jantar sempre tem a caixinha lá de música alegrando os nossos jantares. E isso é muito não, gostoso, música, né? gente, música é sensacional, desde a música Sim. clássica, né, a música nacional, as nossas músicas, cada um tem. Sim. Eu não sou muito eclética, Olá! tipo, não sou. Aqui, a Angélica está falando, eu estou me arriscando na cozinha, pratos mais gourmet. Aí, Muito bom. Muito bom. A Marte personalizados, é superação da pandemia. Ruim que o que Uhum. amo parou, dança de salão, a Eliana. Nossa, Mas assim, só muito bom. finalizando, gente, dançar é sensacional. Outra coisa, não pensa que dançar é fazer balé 9 anos, é fazer um curso de jazz, de hip hop. Não, dançar é o seguinte, é fazer o que a Priscila falou. É colocar a É. música e dançar com espelho, sem espelho, é se jogar, sabe? É uma coisa de você Hum. deixar, faz as rodinhas. Uma coisa que o pessoal fala assim que sente muito, ai, que ridículo, eu não tenho coragem de jeito nenhum. Olha, gente, eu só não faço por causa da minha profissão, porque vocês podem ter certeza, vocês devem ter visto meus reels, né? Eu amo fazer aquelas dancinhas do Instagram, eu acho o máximo. Aquela do Rush. Outro dia, eu e o Mané, que é professor da minha mãe de personal, que a gente é muito amigo, outro dia nós dois fizemos, mas nenhum dos dois teve coragem de gravar para pôr no Instagram. Mas é legal, aquelas coisinhas bobas, né?
Então eu vejo muitas pessoas surgindo, mães de família, gente, muito bem que são jovens, mas fazendo, senhores e senhoras fazendo TikTok, Reels, Kuai, é bacana. Então eu acho que a gente Uhum. precisa rever esse conceito do que é ridículo e o que não é. Ah, mas você falou que pela tua profissão você não faz. Infelizmente, o psicólogo ele tem um certo comportamento que é esperado pela sociedade, né? Então, às vezes, as pessoas podem falar, gente, essa menina é louca. Mas outro dia eu amei um dermatologista fazendo dancinha, ele com a esposa, ele com a secretária, achei bacana. Tenho visto as pessoas se abrirem para esse mundo. E tenho certeza que tem um monte de gente que sempre sonhou em fazer isso e nunca fez. E a pandemia está Uhum. liberando. Faça. Não custa nada. Todo Uhum. mundo tem um celular com internet, né? Então, não precisa Uhum. postar no Instagram, mas dança, É, faz a imitação, né? é. Se faz sentido, né, Ana, para si, eu acho que enquanto você vai lendo aí, ó lá, o pessoal tá falando da dança. Então, assim, dançar, quem ainda não experimentou, vamos experimentar, porque assim, a gente está compartilhando muitas pessoas falando sobre isso. E, Ana, enquanto você vai lendo, eu quero que eu quero colocar o seguinte, que eu acho que É, essa questão da pandemia, né, que a gente está falando de habilidades, que habilidades que cada um descobriu, que dava com, né, o que você falou sobre a questão do crochê, né? As meninas estão falando sobre dançar e tudo mais. dançar. Além de habilidades, eu acho que a gente teve a oportunidade de descobrir coisas que fizeram mais sentido pra gente. Né? Fez mais sentido para mim. Eu comecei a perceber que eu gosto muito disso, que faz, nossa, que como é gostoso, de repente chegar em casa e fazer alguma coisa específica, sei lá o que, e a gente pode descobrir aqui o que cada um descobriu que gosta de fazer de diferente e que tem ajudado na pandemia, né? Passar por todo esse Ótimo. momento assim, né? Então, assim, muitas vezes eu cheguei em casa, até por orientação da terapeuta do meu filho, né? Leonardo, você tem que caminhar, porque o Leonardo tem ansiedade, né? E a gente está falando aqui de ansiedade, quem não, quem nunca e quem não, né? Quem Porque a nunca pergunta é? agora já está ficando essa, né? E muitas vezes eu cheguei do consultório 8 horas da noite, 8 e meia. Falei, gente, vamos lá, vamos dar uma volta aqui no quarteirão do condomínio. E a gente deu. E de repente você chega em casa com um outro aspecto, né? Cansada, mas Sim. revigorada, né? E aí você conversa com seu filho, você descobre aquele momento de estar junto. E isso também é algo super produtivo e positivo, né, Ana? A gente vai descobrindo coisas Certeza. novas, né? Ah, a caminhada, sair para olhar para o céu à noite, gente. E outra, caminhada, olha para o céu, olha para as estrelas. Outro dia a gente apagou tudo e sentou aqui na varanda de casa também para ver as estrelas. É muito gostoso. Lu, quero dar um oi para Vera Guirado. Gente, uma pessoa Hum. maravilhosa. Muito bem, que bacana você ter entrado aqui. Uma amiga de infância. Ela é irmã de uma tia minha. Luciana Moraes, que gostoso ter você aqui, Lu, seja bem-vinda, né? E Uhum. sim, eu acho que dentro disso que a Maria das Humanas falou aqui pra gente, né? Que ela colocou lá no meu story, que ela respondeu, abrir a janela, olhar para o céu, tem um quadrinho do Snoopy, né? Um grande filósofo. Eu sempre brinco que eu falo assim, um grande filósofo chamado Snoopy, né? Aqueles quadrinhos dele. Então, realmente, o escritor é um filósofo. Então, assim, ele fala muito dessa questão da gente mudar a postura. Então, tem um quadrinho do Charlie Brown, o Charlie Brown arrastando aquela fraldinha dele, né, e olhando para o chão. E aí a amiga dele fala para ele, né, olha para cima, muda, né, essa postura. Aí ele começa a olhar para cima e andar, e aí ele vira e fala assim, não, muda tudo. Aí eu paro de ficar deprimido. E aí ele continua arrastando a fraldinha. Então, gente, só de você olhar para o céu, alongar, espreguiçar. Quem foi cliente meu sabe que a gente faz isso na sessão. Eu viro e falo assim: vamos lá, vamos começar. Vai, respira fundo e levanta esse braço. Porque eu gosto de simplificar. O que é simplificar? Você não precisa fazer uma aula de yoga, uma aula de dança, fazer um relaxamento de 15 minutos orientado com uma música, com um vídeo. Não, faz na hora. Quem sabe faz a hora, não espera ficar acontecendo, né? Já é uma música aí da minha época. Uhum. Então vamos do Vandré, né? Geraldo Vandré, meu Deus, me ajuda aí. Mas Ai, meu enfim, então Deus. É. ai meu Deus, é. Então a gente faz essas questões. Então eu acho que não precisa fazer todos os dias, pegar, fazer um curso de relaxamento. Gente, qual que é o princípio básico? É esvaziar a cabeça e respirar fundo.
alongar, porque É, às vezes a gente está sentado, encolhido, com ansiedade, com medo, naquela postura de medo, abrir os braços, olhar para cima, muda, o Charlie Brown está muda, certo. Aqui nós muda. vimos outras respostas, né? A Isso, Melissa, tiveram oi outras. Melissa, pedalar, né? Andar de bicicleta foi uma das coisas que ela descobriu na pandemia, isso foi muito legal. Cozinhar, a Viviane começou a fazer coisas diferentes, experimentar receitas novas. Nossa, eu adoro experimentar receita nova que esse povo da pandemia faz. Amo! Gente, pensa uma pessoa que nasceu com duas mãos esquerdas na cozinha, é a Ana. Aqui, Ai, a Keitinha, ai Luciana meu Moraes. Deus. Ai, que gostoso. Obrigada, querida. Uma satisfação mesmo, Lu, Uhum. estar com você. Silvana entrou, a Kate, ai meu Deus. Vai saber o que a Kate É. escutou que ela falou, ai meu Deus, né? É tanta Ô, coisa, né, Ana, Kate? Socorro. ô, Ana, duas coisas que eu queria colocar. Essa coisa de olhar para o céu, eu realizei uma cena de filme, né? Teve um dia, a Vanessa, teve um dia que a gente faz tempo, faz quase um ano isso. A gente jantou e aí a gente resolveu sentar na parte de fora da varanda e a gente começou a olhar e tava um céu super bonito. Aí eu falei, ai, vamos deitar aqui no chão e ficar olhando para o céu? Aí Ai, deitamos que os lindo. três. Apagamos as luzes e ficamos olhando para o céu. Eu falei, gente, olha só, que cena mais de filme, né? Mas aí, assim, essa observação só para dizer que, complementar a sua fala, eu trabalhava com um consultor e ele falava o seguinte, que ele, nas empresas que ele ia, que ele buscava o simples que funciona, né? E eu achava isso muito interessante, porque é isso, é o simples que funciona. Então, é um espreguiçar, é abrir o peito, é respirar, é o simples que funciona. E a gente fica numa dinâmica de ficar esperando coisas fantásticas acontecerem na nossa vida para que a gente tenha uma sensação de prazer maravilhosa. E aí a gente fica buscando o ideal. Na verdade, a gente tem que se adaptar a encontrar aquilo que é possível na vida real, né? Coisa simples. Então, é o A simples que realidade da vida real, funciona. né, Lu, que eu te falei no telefone. A Sim, a realidade da vida realidade. real, gente. É um pleonasmo, mas é isso, né? É Sim, isso. exatamente. Fica esperando ter dinheiro para comprar o tênis de R$ 500. Pelo amor de Deus, vai de chinelo. Não precisa caminhar Sim, quilômetros. Eu costumo brincar que eu falo, anda, caminha 10 minutos, depois você volta. Por que pensar que eu tenho que andar meia hora por dia? Não, vai 10 minutos, depois você volta. uhum, A volta sim, sempre é a hora que você está acabando, né? Já está voltando para sim. casa. Ô, Ana, mas aí eu Lu, quero fazer uma colocação rapidinha, mas eu não sei se vou você colocar. percebe isso no consultório, tem várias psicólogas aqui. Como o nosso cliente tem dificuldade de fazer esse pequeno passo, né? Ah, E não sim. só nessas coisinhas, assim, e a gente muitas vezes orienta e é muito difícil, né, dar esse primeiro passinho e se contentar com o primeiro passinho, né, Ana? E se Meu contentar com o consultório, espreguiçar. Meu consultório é muito de adultos, né? A maior parte da faixa etária é entre 25 e 50 anos. E é o consultório dos controladores perfeccionistas. Então, é exatamente o que a Luciana está dizendo, né? Eu, graças a Deus, estou saindo um pouco desse perfeccionista, mas eu era o tipo de eu era o tipo de pessoa que dizia que eu não era perfeccionista, porque se eu fosse, tudo que eu faço seria muito mais bem feito. E aí a minha Uhum. tia que ouviu essa frase, ela caiu na gargalhada, ela falou, gente, a pessoa é cega, surda e muda sobre si mesma, né? Essa frase é a resumo do que seja o perfeccionismo. E aí eu Pois caí dentro de é. mim, aí eu caí dentro de mim, né? Aquela coisa de cair em mim, né? Cair dentro de si, cair dentro de mim, percebendo que não adianta, né? Controladores perfeccionistas, quer dizer, quer ter o controle de tudo, e nós estamos percebendo que a palavra de ordem, né, Lu, é a É, impotência, não há flexibilidade. nada, Ah, é. não há nada, Desculpa. e a impotência versus a flexibilidade, sermos flexíveis, né? Leva a gente a ter cada vez menos o número o grau de insatisfação e de impotência, né? Se não dá para pintar de Uhum, verde, a gente pinta de azul. Se não dá para pintar de azul, a gente pinta de cor de rosa. Então é um pouco isso, aham. né? A Sim, flexibilização e parar de é. sentir, porque a gente não tem.
A palavra de ordem da pandemia é perdemos o controle. Não há Isso. nada que a gente possa fazer para salvar aquela pessoa. Não há nada que nós aqui, eu, a Eliana, né, estamos vivendo uma situação muito complicada com um amigo nosso, e não há nada que a gente possa fazer. O que que a gente pode fazer? Ligar, falar, estou rezando, né, a oração, Uhum. isso que eu já até coloquei em outra, a estratégia de enfrentamento adaptativa maior da minha pesquisa de mestrado, que a gente descobriu, foi a espiritualidade, a oração, a reza, né, seja qual religião Uhum. que for. Saber que tem alguém rezando para o meu filho, para o meu marido, para o meu parente doente, é uma consolação. Nossa, estou tão bem de saber que está todo mundo rezando. Então, a Sim, fé, a busca, né, a busca pelos outros, a busca pela espiritualidade, a religiosidade, ela é importante para ajudar a lidar com o sofrimento, a impotência, né? sim, Ai, sim, Lu, agora eu muito acho que eu importante. empolguei. Vamos ver. Vai falando que eu estou procurando aqui. A Ô, Eliana era. O Ana, que que eu era, Eliana? Ah. perfeccionista. Perfeccionista, Ah, ela tá te falando. eu era, Eliana, eu era. Eu acho que, inclusive, quando eu Aham. era perfeccionista, eu fazia menos, porque eu tinha medo. Ai, não sei se eu ligo, se eu não ligo, não sei se eu escrevo, se eu não escrevo. Jamais! Se eu fosse perfeccionista, jamais o bate-papo com um amigo estava com 1 ano e 2 meses, né? Abriu 1 ano e 1 mês. Jamais, Uhum. Eliana, ó. Não sou mais Uhum. perfeita. Jamais eu tinha posto um Reels no Instagram, passar aquele mico de colocar, né? Mandar ligar a sanfona, né? Tocar a sanfona, né? Imagina que eu tinha coragem. E é isso, É. e eu tô super satisfeita. E a gente descobre que apesar de não ter que ligar nem um pouco para o que o outro pensa, a gente percebe que de repente o outro não pensa só coisa ruim, que o outro acha divertido, né? E É, aí a gente se verdade. diverte. Uhum. Eu também não conto com 50 curtidas, não. Para mim, se tiver um que dá risada, tá feliz da Já tá vida já, viu, bom. gente? Já É. tá bom. Por isso a gente tem que ter um amigo fiel. Eu e a Lu, se ninguém curtir, eu curto ela. Se ninguém me curtir, ela me curte. Acabou, a gente já tá feliz. Ai, olá, a Pri tá te dando uma missão aqui, Pri. Precisa fazer o bate-papo virar com uma, virar um livro. Nossa, Lu, Olha! Priscila, que sensacional! Já pensou? Cada capítulo um convidado, metade do livro não escreve, né, Luciana? Senhor. Ai, meu Deus, Ó, não vai dar certo A Lu, acho isso. que é a quarta ou a quinta vez, porque Ai, acho nós que é a duas aqui, quinta. É, a quinta, Priscila, a verdade. gente vira e fala assim, Lu, vamos fazer um bate-papo sobre tal assunto, assim, assim, assim. E aí lá vamos nós duas. Essa semana foi isso. Isso. Lu, vamos falar, a gente precisa criar conteúdo, a gente precisa escrever a psicologia nova, gente. É, Ai, que é. gostoso. Mas a ideia é sensacional, principalmente porque elas estão gravadas, né? Então, eu preciso de um Uhum, sim, jornalista, gente. Eu com preciso ficar certeza. famosa para ter um Ai, meu Deus. jornalista que queira me escrever. Você lembra dessa história, Luciana, que eu te falo? Que eu quero Eu ficar não. famosa porque os famosos, eles são assim, eles não escrevem. Os famosos têm um Uhum. jornalista que gosta da vida deles, e aí o jornalista faz entrevista e escreve. Entendi, Melhor livro. entendi. Maravilhosa. Ô, Aí não Ana, tem nenhum. Ô, gente, tem algum jornalista interessado aí a me ajudar a escrever o bate-papo? Vamos em frente. Priscila, eu amei. Pri, amei. Ai, eu amo. aí, tá vendo? Muitos Papo amigos. sempre. Ó, agora deixa eu te falar uma coisa. A gente falou daquilo que funcionou. Vamos falar um pouquinho daquilo que não funcionou, né? Eu tenho Vamos. várias coisas que não funcionou. É, ó, o que funcionou? As pessoas colocaram assim, bombardeio de notícias ruins, as pessoas se sentiram muito Boa. sobrecarregadas com isso, né? Pensar muito na realidade política e sanitária e ter uma sensação de falta de perspectiva, então as pessoas se disseram muito cansadas com isso, ver notícias a todo momento, e eu realmente acho que naquele momento, apesar de necessário, era necessário que a gente se conscientizasse, Era. mas também foi muito massacrante você viver aquilo 24 horas, porque era o retrato da incerteza, da insegurança, dizendo, batendo na sua cara toda hora, está vendo? Ó, tá vendo? Vai dar alguma coisa ruim aqui, não vai dar certo, enfim, você vai ter que continuar se adaptando, ligar o botão de, de adaptação, né? E impotência, né, Ana, que você falou, realmente as pessoas com uma questão de, com uma sensação de impotência, e eu acho que, aí eu vou colocar a minha posição, assim, que o que para mim não funcionou
foi essa coisa do fazer, muitas coisas para fazer. Olha, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser aquilo outro, e vamos fazer curso, e vamos jogar, né, na rede tudo que você está fazendo a todo momento para motivar. O objetivo era motivar as pessoas a encontrarem formas de sair, outras saídas para suas vidas. Talvez o que a gente está fazendo aqui, o que funcionou. Para Mas mim, o que para mim mais foi muito difícil, Para mim, o porque que gerou mais muita não comparação. funcionou não, é isso daí, isso que você está falando, não tem que aprofundar, né? Mas o que eu vou falar é rapidinho. O que não funcionou para mim é esse negócio do Zoom, de ficar fazendo reunião no Zoom. Pensa, eu não tenho paciência. Não tenho paciência de pegar e juntar todo mundo. Pouquíssimas vezes eu entrei e isso para mim não funcionou muito. Nós até Você tentamos fala o ter assim refeições. happy Ah, é, hour pelo Zoom, tá? pelo Alguém aqui Zoom. fez happy hour pelo Zoom com as amigas e achou que funcionou, Aniversário, a, aniversário, A Andressa, ah, deixa eu só para rodar para cima que a Andressa está falando. Eu acho que esse bate-papo, ai que gostoso. Acho que esse bate-papo é tão bom para a pessoa, para a gente se conectar e saber que todos têm dificuldades e limitações. claro, Andressa, você pegou a claro. essência do que eu e a Luciana queremos. É exatamente isso, gente. Tá todo mundo com dificuldades. A gente tem poucas coisas que funcionam e algumas coisas que não funcionam. E eu e a Luciana, a gente quer justamente ajudar. Eu estou anotando, anota com as coisas também. Por quê? Porque a gente precisa de dicas. Às vezes alguém de vocês fala alguma coisa que nós não sabemos ainda, né? E a gente está Uhum, trabalhando em cima de pesquisa. Tudo que vocês estão falando é uma forma de uma pequena pesquisa, um pequeno levantamento de dados. De repente até pode virar um artigo, mas a gente está com muito poucos estudos. Existem estudos já sendo feitos sobre esse problema de saúde mental durante a pandemia, mas a gente precisa uhum, de vocês, né? Vamos sim, lá, Lu. sim. Obrigada, viu, Não, Andressa? é isso, eu queria que o pessoal falasse aí, assim, o que que vocês acham que não funcionou para vocês. Vocês falaram várias coisas interessantes que funcionou, e o que que não funcionou, que vocês tentaram fazer e que vocês acharam que num primeiro momento foi super legal, mas depois também parou de ser legal para vocês, né? Claro que e a gente vai fazendo essas descobertas, mas assim, só continuando, então para mim foi uma coisa que não funcionou, assim, porque gerou muita comparação, muita sensação de, ah, meu Deus, ineficiência, meu Deus, a pessoa está dando conta de fazer tudo isso e eu não estou dando conta ainda de administrar muito bem as minhas coisas, né? Então, isso é uma coisa que realmente acabou me afastando um pouco desse movimento, né? E uma coisa que a Ana está falando, talvez não tenha não tenha a ver diretamente com isso, que a Ana está falando dos happy hours que não funcionaram, né, no Zoom. Uma coisa que apareceu muito para mim no consultório que foi o excesso de tela, né? Um esgotamento depois ao longo do período pelo excesso de tela. Muitas vezes pessoas que trabalham tiveram seu trabalho totalmente transferido também para o online, né, como o nosso caso, mas pessoas que trabalham em empresas que mantinham muito esse controle, né, de reuniões excessivas, enfim. Então, eu tive muitas reclamações dessa questão, que parecia até um burnout, né, um esgotamento pelo trabalho, mas em virtude do excesso de tela. Então, as pessoas usavam a tela para se divertir, usam a tela para trabalhar e ainda usam muito a tela, né, para se divertir. Só que lá no começo foi um excesso, né? Foi muito intenso, né, Ana? E isso acabou culminando depois, mais para o final do ano, com esse esgotamento mesmo. Ninguém podia mais ver nada, né, através do computador nem do Nossa. celular, né? A Luciana está falando uma coisa sobre o que você disse que é interessante, que ela leu ontem, a Luciana Moraes. Ah, Você está precisando se sentir vivo e não necessariamente produtivo. Fez muito isso, sentido para ela, né? Lá na questão dela. isso. O excesso de preocupação, Viviane, o excesso de preocupação não funcionou. Gente, qual é a frase da Ana Cristina? Não é preocupação que cria resultados, e sim as atitudes, né? Então, não é ficar desesperado com medo de morrer, é para ficar em casa e sair de máscara estritamente necessário. Eu vou ficar em casa e sair de casa de máscara estritamente necessário. Quem está fazendo isso não está morrendo de medo.
né? A gente Uhum. fica, às vezes, com medo das pessoas que não estão fazendo isso. Só que, como a Lu falou várias vezes, nós não temos controle, muitas vezes, nem sobre nós. Como é que você vai querer Uhum. controlar todo mundo? Então, a gente ficar excessivamente preocupado, a preocupação, ela é um sintoma de ansiedade, que vai graduando, né, até poder se transformar num transtorno. Mas, realmente, É. a preocupação. E preocupar-se é comportamento, né, Luciana? Preocupar-se é Sim. comportamento. Então, ele está inserido num contexto antecedente e consequente. Então, o que, que pode ser a antecedência que te deixa preocupado? Você viu uma notícia? Você tem controle sobre aquela notícia? Você vai poder ajudar a trazer mais vacina para o Brasil? Você vai poder ajudar a fazer não sei o quê? Não, né? Então, se você não tem o que fazer, vai catar coisa para fazer. As meninas, as amigas da minha filha falam assim, vai arrumar uma cozinha. Vai arrumar uma cozinha, pronto, né? Quando a Uhum. pessoa começa a ficar muito noiada, né? Que nem dizem os jovens, tá muito noiada, vai arrumar, vai catar uma coisa para fazer, vai arrumar uma cozinha, vai varrer um quintal, vai catar um cocô Vai de carpir um cachorro. lote, né, Ana? Vai Vai carpir um carpir lote. um lote. Vai procurar ajuda. Se em última instância a cozinha não deu conta, vai procurar ajuda, né? É, Aqui, excesso de aham. preocupação. A Angélica, ai, Angélica, vamos lá. Para mim, ter que lidar com a questão da escola, falando que tem um filho de 4 anos. quatro anos, aprendizagem, a mudança de comportamento dele. Não sei se cabe neste assunto. Lógico que cabe. Oi, Molina, seja bem-vindo. Sim. Pré-ocupar. Aí o Molina falou, né? É. Pré-ocupar. Então vamos só ficar no Uhum. ocupar, vamos fazer coisas que nos tirem, né? Vamos É. comentar, Lu, o que a Ô, Angélica falou, que Ana, eu acho que essa questão vai que a caçar o Angélica que falou, fazer. eu vejo muito também no consultório, porque eu tenho mães de filhos nessa idade, e é um esgotamento muito grande, porque Nossa, além de lidar tremendo. com o trabalho, né, toda essa dinâmica de ter um filho de 4 anos no sistema online, porque como que funciona? A mãe e o pai, né, tem que fazer as atividades com essa criança, então esse tempo ele se super é, ocupou, né? Ele se super ocupou. Então, é uma situação extremamente desgastante, estressante, realmente, de ter que Muito. encontrar adaptações aí, né, na dinâmica. Então, não é muito fácil mesmo, né? E É um Angélica, gerador. a sugestão que você está dando aqui, né? Cadê você? Que o convite eu já fiz, né? Aí é uma boa profissional para falar sobre isso. Aliás, acredito que é um bom tema seria esse, mães e profissionais na pandemia, né? Também Ah lá, a acho. Kate. A Kate falou que um bom faxinão ajuda, né? Ó a coisa boa. Vamos faxinar. Vai carpir um lote, fazer a faxina. Como é que estão as gavetas de calcinha de cueca? Vai arrumar. Vai arrumar que ajuda, né? Gente, Ana, você falando isso, e o pessoal falando aqui faxinão, carpir um lote, que é uma, que existe vida de verdade. Gente, pelo amor de Deus, a vida real é essa. A vida real não é andar de lancha. A vida real não é a gente ficar lá em casas maravilhosas, não é verdade? Fazendo um super exercício físico com tudo equipado, né? Com um personal especial para mim, ali maravilhosa, com a roupa de ginástica, com o corpo lindo, magro e sarado. Essa não é a vida real, essa é a vida de talvez menos 1% da população. Então, aí eu já te faço uma observação, um pedido, né? E já te dou uma nova estratégia de enfrentamento. Se você segue perfis que você olha e você se sente uma droga, né? Quando você Abandona. vê aquilo, para de olhar, assim como você fez com as notícias da pandemia, que te traziam mal-estar, para que você vai ficar olhando a vida de uma pessoa que muitas vezes ela nem é feliz daquele jeito, ela tem tudo aquilo e ela também não é feliz, né? Ela também não, ela às vezes não é feliz com aquilo, né? Então, eu acho que é isso, porque a vida real é essa, a vida real é fazer faxinão, a vida real é fazer comida, a vida real é a gente viajar sim, é a gente também fazer uma coisa legal, mas a vida real ela é constituída de muitas coisas difíceis e muitas coisas boas também. É um mix, e às vezes menos coisas boas do que coisas difíceis, e tá tudo bem também, né, Ana? Claro, Né? claro. E a Gente, essa pandemia traz isso pra faxina, gente, né? essa desintoxicação, deixar de seguir perfis tóxicos, né? É o que a Lu tá falando.
Pra que você fica olhando aquela moça que tem 92 de quadril? Pelo amor de Deus, né? Não existe. É tudo fake. Gente, vocês não. Olha o que o filtro do Instagram faz, né? É uma maravilha, eu adoro, né? Aquele cabelo roxo, eu fiquei doida. Eu queria muito pintar meu cabelo de roxo e azul, só não vai ter aquele negocinho dourado em volta. Olha o que o Ai, filtro gente. faz, né? Então É. existe um meme. Será que as pessoas, né? Quem foi assistir, vocês podem encaminhar isso depois, que vai ficar no nosso IGTV. Depois eu vou mandar o YouTube também para a Lu. Vai ficar no nosso, viu, Lu? Já virou nosso YouTube, o meu e da Lu. O meu YouTube. Então, assim, pare de seguir pessoas tóxicas. Existe aquele meme Instagram e vida real, né? O É. Instagram é andar de lancha. A vida real é fazer Isso. faxinão que a Kate falou, né? Então é isso, gente. Como é que é aquele Uhum. negócio, né? Ah, eu tenho tanta inveja. Olha eu falando que eu assisto os videozinhos do Instagram, né? Eu adoro aqueles reels lá que são dublados. Eu tenho tanta inveja de quando as pessoas estão tristes e vão ler. Eu, quando eu tô triste, eu janto 3 vezes. Gente, é isso. A realidade é jantar. Você entendeu? É. A gente pode ver e falar, nossa senhora, eu exagerei hoje, acho que eu não tô legal. Pode, vamos nos questionar, vamos ligar, vamos conversar. Para mim não Isso. funciona fazer videochamada, videoconferência com a família, mas tem gente que ama isso e isso é muito rico, isso é uma É. possibilidade, né? Uhum. Sim. Lu, tem mais coisa aqui, ó. Não, eu ri Realmente da seleciona. Eliana, mas Ah, vai. Padre Quevedo, ah, eu quem vou. nunca ouviu falar em Padre Quevedo, gente? Não existe. Ah, meu Deus. Ó, a Angélica, realmente selecionar quem segue no Instagram. Aqui, é a família Doriana e É. vida. Família Uhum. Doriana e vida não é que existe, como diz Padre Quevedo, né? Isso. Tô me divertindo, né, Angélica? Mas, gente, agora vamos falar sério. Assim, não existe, a Vamos. gente sabe que não existe e a gente se convence. Por que que a gente fica buscando isso, né? A gente sabe que não existe, mas a gente fica, né, nesse apego, né, de ficar achando que a vida do outro é tão melhor do que a minha, né, e que ele resolveu os problemas, que ele está passando pela pandemia tão melhor do que eu, né, tá tudo muito maravilhoso, né, aquela velha frase de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, só que ela é de plástico, meu bem. Então, tá? Gente, posso contar um caso? É sério também, viu, Luciana? Que a Luciana não vamos falar sério. Gente, vamos falar sério. Ninguém melhor que o psicólogo de adulto para saber o tanto que o Instagram é mentiroso. Sabe por quê? Uhum. Porque o psicólogo é aquele cara que está assim, trabalhou com a pessoa na quinta-feira em sessão de terapia, que o casamento está dificílimo, que os dois estão brigando, estão à beira de um ataque de nervos. Aí essa pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, que foi atendido pelo psicólogo, na quinta-feira, posta sábado os dois jantando com vinho. Aí o psicólogo fica doido para chegar a quinta-feira seguinte para virar e falar assim, mas tu é cara de pau, né? Entendeu? Porque não existe. É esse que é o Instagram. A pessoa está fazendo terapia porque está com dificuldade com o filho, está com dificuldade com o marido, está postando andando de bicicleta, está postando um vinho. Pode tomar. De repente foi até tarefa que o terapeuta mandou. Mas de quinta para sábado não dava para tomar vinho, gente. Só se acontecer um milagre, entendeu? Que do Espírito Santo, alguma coisa para ter mudado em um dia. Então, realmente o Instagram, muitas vezes, ele mostra o que a gente quer, e não o que é verdade, né? Por isso que Uhum. muitas vezes a gente usa os filtros, né? Que a Eliana falou assim, a questão do brasileiro, mas não é só o brasileiro, né? É que o brasileiro é ótimo, né? O brasileiro gosta de todo mundo. Aparece rede nova, ele vai. Aparece outra rede, ele vai. Aparece negócio de conversar, ele vai também. O brasileiro gosta de novidade. Nós somos curiosos, né? Nós não somos elitistas demais. A gente tem os elitistas, mas em termos de população. Então, o que acaba acontecendo é que a gente gosta de idealizar, né? E a gente gosta de mostrar o nosso melhor ângulo. Por isso que os Uhum. filtros fazem tanto sucesso, né? E aí acaba que a nossa cara real a gente passa a não gostar mais dela, se você usar É. filtro demais, né? Então Uhum. vamos começar a usar menos filtro, vamos começar a ver menos pessoas com filtro, né? Outro dia uma cliente Uhum. estava me mostrando o negócio da coisa da Kardashian, não sei, que postaram uma Kardashian. 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 Isso, que ela processou um cara que colocou uma foto dela na internet sem filtro.
E aí, assim Uhum. como eu, né? Quer dizer, eu menos ainda, né? Porque eu já tô com 53. Mas assim como todo mundo, ela tem celulite, estria e um pouquinho de barriguinha na pochetinha. Todo mundo! Gente, igual eu falo para minhas clientes, né? Eu viro e falo assim, tá, você não quer ter barriga, você vai colocar o teu rim, o estômago, o pâncreas, o fígado, o estômago, o intestino, onde, meu amor? Porque mesmo que Uhum. você não tenha 1 grama de gordura, vai ficar pior ainda, porque a gordura ainda dá aquela arredondadinha, assim, para juntar os órgãos. Mas se você não tem como, onde é que você vai pôr os Uhum. órgãos, né? Isso, bom, isso é assunto da Lu, que ela que é especialista em comportamento alimentar e as questões estéticas. Então, realmente, sabe, o que não É. funciona, né, Luciana? Ficar buscando Sim, sarna para se coçar no Instagram, no é, Facebook, no raio que o é. parta. Na cabeça vazia, como a Eliana colocou agora, exatamente, né? E se pautar, Ana, eu acho que assim, a gente não pode deixar de falar aquilo que a gente conversou, de se pautar em referências, em muitas referências externas. Acho que a gente está num momento em que a gente precisa realmente trazer essa percepção para aquilo que faz sentido para a gente. Eu vou repetir aquilo que a gente já falou agora, né? E esse movimento e essa conscientização do movimento da vida, de que a vida é um constante movimento, né? Que tudo muda a todo momento. Então a gente precisa estar em constante estado de percepção, porque às vezes uma coisa que funciona agora não vai funcionar amanhã e depois vai funcionar de novo, né? E a gente vai perdendo essa referência quando a gente busca esse controle absoluto, porque a gente quer todos os dias iguais e depois a gente reclama que todos os dias são iguais. Mas quando os dias não são iguais, a gente se desespera, né? Porque como assim eu vou ter um dia diferente do outro? Então, eu acho que a gente Nossa, precisa demais. realmente ir buscando essa questão dessa percepção individual do movimento da nossa vida, né, Ana? E uma outra coisa que a gente Muito falou bom. muito na nossa conversa, que eu não posso deixar de falar, é que essa pandemia ela trouxe para a gente um contexto de evidência das nossas emoções, o quanto nós somos seres diversos emocionalmente, né? A gente nunca, é claro que ter ambiguidade, né? Sentir emoções ambíguas, feliz e triste, alegre, furioso, é uma coisa que a gente vai encontrando ao longo das nossas experiências. Mas eu acho que essa pandemia, ela trouxe muito essa percepção diária, né? Esse medo com alívio, essa insegurança com tranquilidade, não sei, né? Enfim, um mix de emoções que foram mostrando para a gente o quanto a gente precisa ter essa percepção cada vez mais própria do nosso funcionamento, né? Eu acho que eu estou até Exatamente. filosófica, né? Eu acho que eu estou até Não, filosófica, tá porque sensacional. como assim, é uma busca minha também, é uma busca minha terapeuticamente falando, né? Quando eu falo, né, terapeuticamente, fazendo isso comigo mesma, né, é um objetivo que eu tenho comigo, e as meditações, os exercícios meditativos, a autocompaixão, a prática da autocompaixão, que é uma coisa que eu venho tentando fazer, que tem me ajudado muito nesse processo de aceitar as emoções que eu tenho, de não fazer julgamentos internos, julgamentos pessoais, né? Quando a gente falha ou quando a gente vive uma situação que não é positiva ou confortável. Então, eu acho que a cada dia a gente precisa buscar isso, e a pandemia, ela vem trazendo para a gente essa possibilidade de estar mais atento com a nossa história, né, Ana? De estar mais atento com Nossa, isso. gente, olha, Hum, eu tô encantada com a fala da Lu, viu, Lu, agora. Porque é sensacional essa questão da diversidade de sentimentos, né? Eu lembro que tá até anotado na minha agenda uma frase de que todos os sentimentos são humanos, né? E uma prova disso, tá no filme Divertidamente, todos os sentimentos eles são necessários. Se a gente tentar se esconder atrás da alegria, não deixar o sofrimento bater, não deixar a tristeza, a saudade bater, né? Quem não assistiu, vai assistir, né? Eu queria dar um spoiler aqui, mas não vou dar, não. Vocês vão entender o que eu estou falando. Aproveitem, né? Vamos assistir filme, não dá para ir para muito longe, então vamos sentar, vamos assistir divertidamente filmes cultos, filmes legais que ajudam a gente a se encontrar. Uma coisa que eu descobri muito também foi isso, filmes. Eu nunca tinha tempo de assistir filme, eu arrumei tempo.
Então, essa diversidade de sentimentos, todos os sentimentos são válidos, todos os sentimentos são humanos. A questão Uhum. que a Luciana falou de aceitar que você vai sentir todos eles, tá? E assim como a preocupação, o importante não é o que você sente, mas o que você faz com aquilo. Se funciona meditar, medite. Se funciona ligar para amiga, liga para amiga. Ligue. Se funciona rezar, reza. Se funciona orar, Uhum. ore. Se funciona assistir uma missa, um culto, faça qualquer coisa para lidar. Então, a gente se aceitar é fundamental. Uhum. Galera, vocês estão de Ô, parabéns. Ana, Muito obrigada. Nós estamos com só 1h10 de live. tá. Ó, só vou Fala, falar uma Lu. coisa que faltou no nosso comentário lá em cima. Alguém falou que começou a assistir séries e que e assistir séries ajudou bastante nesse processo de pandemia, né? E muitas pessoas realmente utilizaram essas estratégias, né? E isso é legal. É, Tem uma sim. pergunta aí, Ana. Amigas e oração, né, Paula? Isso aí, né? A Paula é amiga e rezadeira. A gente reza uma para Uhum, outra, a gente tem um grupo de intercessoras aí que a gente entra em desespero, por favor, vamos rezar, uhum, conversar, falar da dor, como eu falei no começo, né? O Dodorico fez uma pergunta aqui, né? Que ele entrou agora há é. pouco, Vitor Dodorico, como lidar com a ansiedade? Vitor, eu vou ficar te devendo, nós vamos ficar te devendo essa resposta, mas existem algumas lives que já foram feitas no nosso canal, tanto eu como a Lu, a gente trabalha muito com ansiedade, né? Eu fiz uma live, Uhum. inclusive, com a Mariana Camarano, só sobre ansiedade, que ela me pediu. Tá no meu canal, né? O link e tá no meu YouTube. Caso você queira, me manda no direct que eu te mando, porque aí foram 50 minutos, acho que deu 1 hora de fala sobre ansiedade. Nós vamos Isso. encerrar não porque a gente queira, né, Lu? Mas porque 1h10 fica impossível Tchau. É. depois, né? A Uhum, gente fica. Obrigada, Angélica. Gente, eu tô boba de ver porque a gente tá com uma audiência, a gente segurou vocês aqui. Isso é muito bom. Vocês ajudaram demais a gente, tá? Eu e a Lu, a gente gosta muito de fazer lives juntas porque a gente se dá muito bem, as coisas são leves, a gente percebe que a gente atrai amigos também, que são amigos em comum. Lu, mais uma vez, né? Afinal de contas, está aí no bate-papo com amigos. Hoje o bate-papo com vocês. Muito obrigada. isso. Ai, Ana, eu só tenho a agradecer realmente por esse compartilhar, né? Porque eu falo que a nossa vida do consultório, e eu aprendi isso com vocês, né? Com você, com a Angélica, é muito solitária. E é tão bom a gente poder compartilhar de ideias e a gente poder trabalhar em conjunto, mesmo que seja numa discussão em live, né? Eu acho que isso é super produtivo. Mas eu quero muito agradecer realmente a todos que participaram, que compraram essa ideia com a gente, que vieram, que colocaram aí as suas experiências. Na verdade, não teria funcionado se vocês não estivessem aqui. Teria sido frustrante para a gente, mas a gente Imagina. super agradece vocês que participaram, que E contribuíram, tá? eu vou contar para vocês que a Lu achava que não ia entrar muita gente. Ela é boba, né? A Lu não, eu acreditei que vocês iam entrar. Mas é porque quando a gente faz uma live interativa que a gente vai trabalhar com a população, com os seguidores, a gente às vezes acha, né? Então é isso, tá vendo? Muito Ó, aqui obrigada. É. A Lu tá pedindo, a Kate tá pedindo uma rezadeira. Ó, Kate, eu sou rezadeira. Paula reza, a Paula é rezadeira. Tem bastante rezadeira aqui. Cadê a Paula? Acho que já respondeu. Vou assistir a live inteira. Agradeço a disponibilidade de ambas. Ai, Luciana, obrigada. Amém. Amém. Obrigada pela sua bênção. Obrigada. Para mim é fácil estar com vocês duas. Com certeza, né, Eli? É uma delícia. Andréia Lavia, você podia estar aqui com a gente. Andréia, foi muito gostoso, podia participar. Gente, nós também te amamos, viu, Kate? Muito obrigada, um beijo grande. Vamos fazer oração Ai, uns que pelos linda. outros, né? Muito Isso. obrigada. Encerramos aí com 1h13. Um beijo, um queijo para todos Obrigada, vocês. Vai gente. ficar Obrigada, disponível o Ana. YouTube Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. O Instagram da Luciana é Luciana Luciana Lombardi Lombardi Psi. Psi. PC. Tá Isso. bom? Meninas, beijos. Beijo. Obrigada.